Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Eu vou ler aqui uma colinha que eu fiz, que eu não sou inteligentíssima igual a pastora, né? Sou só um pouquinho. Então tem que ter uma cola. Aí eu quero falar sobre ser grato a Deus. E em tudo nós devemos ser gratos a Deus, né? Então eu escrevi assim: eu devo ser grata a Deus em todo o tempo, por todas as coisas. Ser grata a Ele em tudo é agradecer pela oração ouvida e atendida, e também por aquela que Deus negou. Ser grata a Deus em tudo é agradecer pelos amigos e pelos inimigos, gratuitos ou não. Ser grato a Deus em tudo é agradecer a Deus por aquela bênção que eu pedi ao Senhor e Ele não me deu, porque Ele achou que não era o melhor para mim. Será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho agradecido a Deus por tudo mesmo? Às vezes a gente é muito ingrato a Deus, né? Eu lembro que na época que minha mãe faleceu, eu fiquei com muita raiva de Deus. Eu passei assim, algumas semanas, alguns dias, não muitos, umas 2 semanas, assim, vamos dizer, brigando muito com Deus. Eu não dormia, não comia, não fazia mais nada direito, porque eu achava que Ele não foi legal com minha mãe. Minha mãe era uma pessoa tão boa, fiel a Ele, murmurava, andava ali nos caminhos dele, tudo certinho. Nunca vi minha mãe blasfemando, murmurando, se desviando, não. Ela sempre tinha uma palavra, ela sempre achava Deus em tudo. E, poxa, minha mãe ficou doente e Deus levou. E eu ficava com muita raiva daquilo, eu achava, poxa vida, Ele não foi legal. Por que Ele não curou? Por que Ele não salvou? Por que Ele não fez um milagre ali na vida dela? Levou ela de mim. Aí a Ângela conversava muito comigo, dando as ideias, falava, poxa, você tem que entender que Ele fez o melhor para ela. E eu não aceitava aquilo. Eu lembro que uma vez, de madrugada, eu lá na sala, chorando, brigando, tentando orar, mas não conseguia. E aí Duda se levantou e veio, porque, coitado, eu até atrapalhei o sono dele lá. Aí ele sentou lá e conversou comigo e falou, poxa, Madiane, você é uma serva de Deus, cara, não estou te entendendo. Isso não é uma atitude de serva de Deus. Tua mãe era uma pessoa boa, ela estava cheia de problemas, ela ia começar agora a fazer hemodiálise. Imagina se Deus ia querer isso para o servo dele. Imagina o sofrimento que ela ia ter. Tu acha que Deus ia gostar de ver tua mãe sofrendo desse jeito? E aí acho que caiu a ficha naquela hora que eu pensei, meu Deus, é verdade, né? Coitadinho, olha quanto sofrimento ela ia passar. E Deus amenizou aquilo tudo e a levou, né? E às vezes a gente assim, fica tão, sei lá o que acontece, que a gente não consegue entender o que é bom pra gente, o que Deus faz. Eu acho que a gente só tem motivo para agradecer tudo que acontece, se a gente parar para analisar, parar para pensar, foi bom pra gente, Deus fez o melhor. E aí eu estava pensando exatamente nessa palavra, ontem eu estava estudando, e eu pensando que tudo que a gente tem, né? Olha pessoal, a gente está aqui, vivo, respirando, podendo louvar o Senhor, temos nossas Bíblias que a gente pode ler, e a gente tem visto aí as guerras lá em Israel, o pessoal que não tem nada e o pouquinho que tem é tirado. Eles não podem fazer nada, eles não podem louvar o Senhor, eles são privados das coisas, das melhores coisas, eles não têm vida, eles vivem com medo, vivem escondidos, e a gente pode fazer tudo que a gente quer. Tudo que é certo ou tudo que é errado a gente faz. Mas o nosso grande problema é que a gente não para para pensar, a gente não consegue ver a grandeza de Deus nas melhores coisas e a gente acaba murmurando contra Deus e não sendo grato a Ele. E a gratidão, se a gente for ver, é a grande inimiga da murmuração, porque quando a gente está agradecendo a Deus, a gente para de murmurar, né? E com isso, com a nossa gratidão, com o nosso agradecimento a Deus, a gente pode ver, a gente pode sentir, a gente pode demonstrar a Deus que a gente não quer Ele só por aquilo que Ele pode fazer, mas a gente quer Ele principalmente por tudo que Ele é e por tudo que Ele representa na nossa vida, né? Quando eu entendi tudo que passou com minha mãe, eu pude ter um coração grato a Deus,
eu pude ter uma vida melhor, eu pude voltar a dormir, pude voltar a fazer minhas coisas, pude ver que nos piores momentos, para a gente, o que para a gente é pior, às vezes é o melhor, às vezes não, é sempre melhor, porque se Deus permitiu, se Deus fez, se Deus deixou acontecer, é porque Ele sabe que era melhor para a gente, né? Então, eu acho que é assim que a gente tem que ser. A gente tem que não murmurar, procurar ver Deus em tudo que acontece na nossa vida, começar a agradecer a Deus por tudo que acontece com a gente, mesmo que a gente ache que é ruim, a gente tentar prestar atenção nos mínimos detalhes, prestar atenção nas coisas que Deus quer para nós. Hoje nós, na consagração do Ministério de Louvor, estávamos estudando sobre procurar ouvir a voz de Deus, aprender a escutar a voz de Deus, porque a gente não presta atenção nessas coisas e a gente acaba murmurando, e isso tenho certeza que não agrada a Deus. E quando a gente é um cristão grato a Deus, quando a gente agradece a Deus em tudo que acontece na nossa vida, isso nos leva a ter um relacionamento harmonioso com Deus, uma intimidade maior com Ele, né? E demonstra a Ele, como eu já disse, que tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente quer é agradar ao Senhor. E a gente deve demonstrar isso a Ele, sendo grato a Ele todo o tempo. Deve demonstrar para Ele que o que a gente quer não é só aquilo que Ele pode nos dar, não. A gente quer o Deus de verdade, a gente quer aquilo que Ele é, a gente quer aquilo que Ele significa para a gente. Então, louvar o Senhor em todo o tempo, orar agradecendo a Ele por tudo, pelas coisas ruins que acontecem, pelas coisas boas, estar disposto a estar na obra dEle, a fazer a vontade dEle, estar disposto a servir os nossos irmãos. Isso tudo é ser grato a Deus. Procurar estar em harmonia com todos, procurar ver Deus nas mínimas coisas, estar sempre pronto para servir o Senhor, estar sempre pronto para ajudar, ser servo de verdade. Porque se a gente não puder servir, para que a gente está aqui nesse mundo, né? Se a gente não tem tempo para servir a Deus e os irmãos, para nada adianta a nossa vida, porque a gente está aqui para isso. Então, vamos ser gratos ao Senhor em todo o tempo e deixar que Ele realize sua vontade em nossas vidas. Amém?